Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou começar aqui agora a gravar uma sequência de 2 aulinhas, beleza? Sobre sistemas prediais de esgoto sanitário, projeto e execução. Inclusive, o que eu falar aqui está dentro da NBR 8160 de 1999, que é a norma que rege esse assunto aí, beleza? Bom, como eu sempre digo, produtos, marcas e empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação. Não são indicação, referência ou preferência do autor. Os sites indicados foram acessados em julho e agosto de 2023, caso não informado. Tudo bem? Aqui você pode reparar, nessa primeira figura aqui, nós temos um sistema de esgotamento sanitário de um banheiro. Aqui vai ser a entrada de água da pia. Aí eu tenho essa água da pia vindo até essa caixa daqui, tá? E da caixa eu tenho saindo para essa outra tubulação de 100, que ela recebe o esgoto do vaso. Aqui vai ser instalado o vaso, nessa ponta aqui, tá? Tanto que você vê que esse trecho de tubo aqui é de 100, os outros têm um diâmetro menor. Esse outro aqui a gente já vê como ele está sendo executado em um banheiro que não é no pavimento térreo. Aqui ele está sendo executado abaixo de uma laje, beleza? Eu vou ter a saída do vaso vindo aqui, ó, exatamente por aqui. Aqui a gente tem uma curva de raio curto. Eu tenho aqui uma junção, também de 45 graus. Continuo com o tubo de 100 aqui e chego nesse trecho, faço essa curva aqui. Quando ele está na vertical, aqui a gente já tem o tubo de queda, beleza? Eu tenho uma contribuição de um outro vaso aqui para trás, não apenas desse daqui que eu estou mostrando. E aqui você vê, a gente tem também a nossa caixa sifonada. A gente tem a saída dela e aqui a saída para ventilação, tá? Aqui está em processo de montagem ainda. Aqui a gente vê um outro também embaixo de uma laje. Você vê aqui a caixa sifonada, aqui é a saída do vaso, curva de 90, tubo de 100. E aqui eu tenho essa junção. Para quê? Porque a gente está levando esse dejeto aqui para esse tubo de queda que você está vendo aqui, beleza? Para isso que a gente tem essa junção. Aqui a gente tem o nosso ralo, a nossa caixa sifonada, a gente tem a entrada da caixa sifonada, a saída da caixa sifonada, beleza? Aqui a gente tem um outro sistema também, que a gente tem o quê? A contribuição de uma pia, é essa que está vindo aqui. Aqui a gente tem a contribuição de um ralo, tá? Como é um ralo linear, ele já tem a contribuição nesse ponto aqui. Tanto a água que vier da pia quanto a água do ralo vão passar numa caixa sifonada. A saída da caixa sifonada de 50 milímetros está aqui, aqui a gente tem uma junção com redução. Aqui vem a água do vaso, tubulação de 100 milímetros, passa também por essa junção, tá? E daqui eu estou levando essa água embora desse banheiro aqui, beleza? Esse é bem parecido com o que eu vou fazer uma montagem prática com vocês, só que eu vou acrescentar aqui a questão da ventilação. Nesse vídeo aqui, eles fizeram a ventilação no tubo de 100. Eu prefiro seguir a norma e fazer ela nesse trecho aqui. Aqui a gente vê também o outro do nosso amigo aqui, fazendo uma montagem de um sistema de esgotamento sanitário embaixo de uma laje. Aqui é a saída do vaso, aqui é a caixa sifonada, você pode ver as entradas dela, a gente vê duas aqui é a saída de 50, né? Aqui você está vendo ele na mão, que ele tem uma junção de 100 milímetros, uma junção 45 graus, de 100 milímetros por 50 milímetros, tá? Aqui a gente tem uma curva 45 graus de 50 milímetros, tal. Tem algumas coisas interessantes aqui também, beleza? Para quem quiser dar uma olhada aí, ó, essa é a lista de materiais, a lista de insumos que nós vamos montar. Se você quiser imprimir aí para ir acompanhando ao longo das 2 videoaulas, fazendo anotações e tal, eu estou saindo aqui agora do vídeo, olha para você ver, saí. Você pode dar um print screen se você quiser imprimir, agora voltei, tá? E a gente vai, ao longo das nossas 2 videoaulas aqui da parte de esgoto, eu vou apresentando os parâmetros aí que vão ser necessários para a montagem dessa lista aí, beleza? Bom,
Eu vou seguir esse projetinho arquitetônico aqui. É o mesmo que eu trabalhei nas minhas aulas lá de planejamento, gerenciamento de obra. O mesmo projeto que eu trabalhei na parte de abastecimento dos pontos de água, projeto hidráulico de água fria, projeto hidráulico de água quente, foi essa mesma casa aqui, tá? E aqui nós vemos nela já a representação do nosso projeto de esgoto, beleza? Esgotamento sanitário. Você pode reparar que, da mesma maneira que eu já tinha apresentado antes, só vou falar rapidinho aqui, a gente tem um primeiro quarto aqui nessa casa, um banheiro aqui que atende a casa toda, aqui nós temos a suíte, aqui é o banheiro da suíte, aqui é a cozinha e aqui é a área de serviço, beleza? E você pode ver que eu fiz uma representação aqui com várias linhas, né? Sempre enviando o esgoto para fora da casa. Você vê aqui, da área de serviço, eu faço a captação da água servida de 2 tanques e uma máquina de lavar roupa. Mando aqui para essa caixa de espuma, beleza? Da caixa de espuma eu já venho aqui por fora, tenho aqui a junção com o que eu tinha da caixa de gordura, né, fazendo a coleta da água da pia da cozinha, máquina de lavar louça. Aí aqui eu tenho uma caixa de inspeção. Essa caixa de inspeção vai estar recebendo um tubo de 100 nesse sentido, um tubo de 100 nesse outro, sendo que esse aqui faz o esgotamento sanitário desse banheiro. Tenho aqui nessa caixa de inspeção uma saída de 100, tenho outra caixa de inspeção que só para fazer essa curva, vem com outro tubo de 100, tenho a contribuição que está saindo desse banheiro aqui nessa caixa de expansão e a partir daqui eu vou para a rede pública, beleza? Nós vamos detalhar isso daí direitinho. Essa daqui é uma planta baixa que normalmente no projeto a gente faz na escala de 1:50. E muitas vezes eu tenho na escala de 1:25, ou seja, uma escala maior, esse detalhamento aqui. Tá? O detalhamento ele é obrigatório, é necessário, não especificamente na escala, não necessariamente na escala 1:25, tá? Mas você pode reparar que exatamente esse banheiro aqui, ó, nós temos ele mais bem detalhado aqui, numa escala maior. Você vê que a gente tem a saída do nosso lavatório, que é essa daqui que você está vendo. Eu tenho um direcionamento por tubo de 40 milímetros, declividade mínima de 3% até chegar na minha caixa sifonada, beleza? Aqui eu tenho o ralo do chuveiro. Esse ralo aqui, ele tem também a água que é coletada por ele, vem por um tubo de 40 milímetros. E a gente tem essa água vindo também dentro da caixa sifonada. Aqui eu tenho a saída da caixa sifonada, que é um tubo de dimensão 50 milímetros. Nós temos também aqui uma junção, que essa junção faz o quê? A união desse trecho de 50 milímetros com esse outro trecho de 100 milímetros aqui, tá? O que acontece? Aqui é a saída do meu vaso sanitário. Então aqui eu tenho essa junção de 45 graus, de 100 milímetros por 50 milímetros, e depois eu tenho essa saída aqui, esse tubo de 100 com declividade de 2%, que eu estou saindo aqui da casa, beleza? Até a minha caixa de inspeção. Nós temos também aqui uma saída de ventilação. Você pode reparar aqui que eu tenho um T, esse T faz uma saída, eu tenho essa saída de ventilação passando por cima do meu tubo de 100, tá? E aqui eu tenho minha coluna de ventilação, ela vai aparecer lá em cima, acima da laje. Nós vamos ter uma aulinha prática aqui onde eu vou fazer essa montagem aqui, beleza? Bom, gente, aqui agora eu vou mostrar alguns detalhes para vocês de como é feito na prática esse detalhamento que eu fiz aqui, ó, tá? Então aqui você já vê uma curva de 90 graus, aonde a gente vai conectar o sifão da pia, beleza? A gente tem esse trecho vertical aqui, depois passa para esse trecho horizontal. No projeto é exatamente aqui, ó. Aqui nós temos essa entrada, que vocês podem ver embaixo da pia. Tem um trecho vertical que não aparece aqui, porque aqui a gente está mostrando em planta. Depois eu tenho esse trecho horizontal aqui, beleza? Aqui eu tenho minha caixa sifonada, nesse caso eu preciso de um prolongador, tá? Porque eu vou estar com ela abaixo aqui do nível da laje. Esse daqui, esse trecho aqui é o prolongador, aqui já vem a caixa sifonada, eu tenho as entradas, as saídas, tá? E exatamente essa junção que está na mão dele aqui, que é uma junção de 45, nós vamos usar para quê? Para fazer a conexão
desse trecho do esgoto aqui que sai do vaso com esse trecho que vem da caixa sifonada. Aqui, gente, eu vou substituir aquele detalhamento em branco e preto que eu fiz por esse colorido aqui. Por que eu vou usar esse colorido aqui? É para a gente ter a oportunidade de dividir a nossa instalação em 3 partes aqui. Começando aqui agora, eu vou trocar uma ideia com vocês aqui de alguns conceitos que estão na norma e eu vou esclarecer eles um pouco aqui, tá? Em primeiro lugar, a gente tem o chamado ramal de descarga. Ele recebe os efluentes diretamente dos aparelhos sanitários, tá? Você pode reparar, ó, que no meu detalhamento aqui a gente tem esse trecho azul aqui, corresponde na minha instalação a esse trecho aqui. Ele é o ramal de descarga que recebe o efluente da pia. Nós temos esse outro ramal de descarga aqui, ó, que é o ralo, mas um tubo de 40 milímetros, uma curva de 45 graus, também chegando na caixa sifonada. Tá? É a água do banho sendo coletada. Isso também é um ramal de descarga. Nós temos também o que? O desconector. O desconector faz a vedação via feixo hídrico da passagem de gases no sentido oposto ao fluxo do esgoto. Por exemplo, na caixa sifonada a gente tem qual o fluxo de esgoto? Qual o fluxo de esgoto na saída dela? Esse daqui, exatamente essa aqui, o efluente que está saindo da caixa sifonada. Para eu não ter um cheiro voltando nessa caixa sifonada, a gente vai ter o que? A gente tem o fecho hídrico. Isso aqui é o que acontece dentro da caixa sifonada. Isso é o que acontece dentro dela. A gente tem o chamado septo, tá? E ela tem esse nível de saída aqui. Então, o que acontece? A gente mantém sempre uma quantidade de água nesse nível de saída. O nível de saída é que define a quantidade de água que fica, o nível da água. E eu não tenho retorno de gases. Por quê? Porque como essa água está sempre mantida, isso é chamado fecho hídrico. Eu não tenho retorno de cheiro, beleza? Então isso daí é o chamado desconector. A gente tem também o chamado ramal de esgoto. O que são os ramais de esgoto? Tubulação que recebe efluente dos ramais de descarga diretamente ou a partir de um desconector. No meu projeto aqui, ó, você vê esse trecho e esses são os ramais de esgoto. Você vê na nossa montagem aqui, ó, a saída da caixa sifonada e o tubo que já sai do vaso. Nós temos também o ramal de ventilação, ele interliga o desconector à coluna de ventilação. Esse aqui é o nosso ramal de ventilação. Você vê ele aqui tanto em planta quanto na minha montagem. A gente também tem a coluna de ventilação. É um tubo ventilador vertical através de um ou mais andares com a extremidade superior aberta à atmosfera. Para que isso? Para quando eu tiver uma grande vazão de uma descarga no vaso sanitário, essa vazão vai estar nesse sentido que você está vendo aqui em planta, nesse sentido que você está vendo aqui na minha montagem. Com certeza, quando eu tenho uma vazão, eu tenho ali uma pressão negativa. Se eu tiver uma pressão negativa, uma sucção, eu vou fazer o quê? Essa sucção vai puxar a água do meu fecho hídrico aqui na caixa. Então eu vou perder esse fecho hídrico. Isso faz com que o cheiro volte pela caixa sifonada. No momento que a gente faz a instalação com ventilação, eu elimino essa ação da sucção, beleza? A sucção ela vai ter o ar que for necessário para ela, não puxando a água da caixa sifonada, e sim pegando o ar aqui da coluna de ventilação. Por isso que essa coluna de ventilação está aqui, beleza? Nós também teremos tubo de queda, que eu vou mostrar mais à frente, é uma tubulação vertical que recebe efluentes de subcoletores, ramais de esgoto e ramais de descarga. Nesse nosso projeto, nós não teremos tubo de queda, porque é um projeto de um pavimento, é um projeto térreo, beleza? Além disso, nós temos também subcoletor, que recebe efluentes do tubo de queda ou ramais de esgoto. Aqui você vê os nossos subcoletores. E nós temos também o coletor predial. É o trecho de tubulação entre a última contribuição de esgoto no subcoletor e o coletor público. No caso nosso aqui, esse trecho aqui é o coletor predial, beleza? O coletor público recebe esgoto dos coletores prediais, tá? Não é apresentado aqui porque a gente está fazendo só esse projeto residencial, beleza? Você vai ver também que a gente tem o quê? Outras definições interessantes aqui de norma e que ajuda bastante no entendimento, questão de caixa sifonada. Eu já tinha até mostrado aqui, ó,
Vocês podem reparar aqui, caixa sifonada, é caixa provida de um desconector, tá? E esse aqui é o desconector, o fecho hídrico. Ela é destinada a receber os efluentes da instalação secundária de esgoto, beleza? Ou seja, aquela instalação que não tem acesso os gases da rede pública. Já estão protegidas dos gases da rede pública. E isso daí é a instalação secundária de esgoto, beleza? Nós temos também a caixa de gordura, que é o quê? Caixa destinada a reter, na sua parte superior, gorduras, graxas e óleos contidos no esgoto, formando camadas que devem ser removidas periodicamente, evitando que esses componentes escoem livremente pela rede, obstruindo a mesma. Aqui você vê, essa daqui é a nossa caixa de gordura sendo instalada, beleza? Ela tem o que? Ela tem também um septo, igual esse que você está vendo aqui, só que o que acontece? O objetivo dele, além de não deixar o cheiro voltar, também trabalha nessa maneira, é o que? Reter nessa parte superior aqui as graxas, os óleos, tá? Principalmente as gorduras, para que elas tenham aqui um contato maior com os sabões, os detergentes, e não vão, de uma maneira muito nociva, obstruir, né? Entupir a tubulação que a gente tiver a seguir daí, beleza? Nós temos também caixa de passagem, que são caixas destinadas a permitir a junção de tubulações do subsistema de esgoto sanitário. E quando essas caixas de passagem, elas tiverem uma maneira que a gente tem acesso a elas para limpeza, manutenção, igual esse tipo de caixa aqui, a gente tem o que? A caixa de inspeção. É uma caixa destinada a permitir a inspeção, limpeza, desobstrução, junção, mudança de declividade e ou direção das tubulações, beleza? Isso aqui é uma caixa de inspeção, tá? Então, você quer ver caixa de inspeção no nosso projeto? Nós temos essa e essa. Serão essas caixas que serão instaladas como caixa de inspeção, beleza? Elas têm 3 entradas de 100 e uma saída de 100. No nosso caso, eu vou usar só 2 entradas de 100. Uma vai continuar vedada e eu vou ter a minha saída. Nessa outra caixa de inspeção aqui, uma entrada e uma saída. Nessa outra aqui, 2 entradas e uma saída. Ah, professor, você vai ter também caixa de gordura? Sim, eu vou ter essa caixa de gordura aqui na saída da cozinha para receber os efluentes tanto da pia de cozinha e da máquina de lavar louça. E uma estratégia aí é o seguinte, usar uma caixa de gordura como caixa de espuma, tá? Eu vou ter para quê? Para trabalhar aqui recebendo o meu efluente da área de serviço antes que ele vá, tá, para o meu ramal aqui com as caixas de inspeção, beleza? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso, mas aqui eu vou usar também uma caixa de gordura como caixa de espuma, beleza? Bom, continuando aqui, ó, aí eu já tinha falado um pouco, vou até repetir aqui, porque esse daqui nós vamos usar de novo, chamado desconector. Ele faz a vedação via fecho hídrico da passagem dos gases no sentido oposto ao fluxo do esgoto. Todo vaso tem um desconector. É esse sifão aqui. Você pode reparar que qualquer gás que voltar aqui pela rede nesse sentido, ele não vai conseguir sair aqui para deixar o seu banheiro com cheiro ruim. Por quê? Porque a gente tem esse sifão que você está vendo no vaso aqui. Pode reparar, muito provavelmente o vaso aí de sua casa tem em alto relevo nas suas laterais o desenho aqui do sifão, a forma do sifão. Outro desconector que nós temos também, que eu já tinha dito, são as caixas sifonadas, que você pode ver aqui do fecho hídrico, de novo essa figurinha aqui, né? Já mostrei algumas vezes. Aqui você vê uma caixa sifonada por fora, essa daqui é uma caixa sifonada com 7 entradas e uma saída, tá? E aqui nós temos também outro desconector, que é o quê? É uma caixa de gordura, ela trabalha também como um desconector, beleza? Nós temos ainda 2 definições aqui que eu já até abordei um pouco. Esgoto primário é o conjunto de tubulações e dispositivos onde tem acesso os gases provenientes do coletor público ou de dispositivo de tratamento. O esgoto primário é aquele que tem acesso à rede pública, tá? Eu coloquei aqui, são as linhas em rosa no meu projeto. Você pode reparar, chegando aqui ó, no meu banheiro, os meus gases vêm até aqui e eles param no sifão do vaso. Eles vêm até aqui e param no sifão da minha caixa sifonada, beleza?
A gente tem também o esgoto primário nessa parte externa e tal. Aqui dessa caixa de gordura, você vê que eu tenho a chegada dela em azul, já a saída aqui em cor de rosa, esgoto primário. E o esgoto secundário em azul seria o quê? Seria um conjunto de tubulações e dispositivos onde não tem acesso os gases provenientes do coletor público, outros dispositivos de tratamento. Beleza? É aquela região já protegida dos gases. Esse é o esgoto secundário. Tranquilo? Aqui, na minha montagem, você vai ver que nós temos esgoto secundário. Esse trecho aqui, ó, que você está vendo aqui agora, que coleta a água da pia. Esse outro trecho aqui que coleta a água do chuveiro, tá? Aqui já é esgoto primário, que é a saída da nossa caixa sifonada. Aqui é um trecho de esgoto primário, que é a saída do vaso. Agora eu vou mostrar esse videozinho para vocês aí, vocês já estão assistindo, né? A gente tem tubos de 100 milímetros, 50 milímetros e 40 milímetros. Nós temos um joelho 90 graus de 100 milímetros. É uma entrada com bolsa para anel e uma saída em diâmetro de tubo de 100, beleza? Aqui nós temos uma junção de redução de 100 para 50 milímetros. Nós temos duas entradas com bolsa para anel e uma saída em diâmetro de tubo de 100. Você vai reparar aqui também, ó, você está vendo aí, nós temos uma luva simples de 100 milímetros. Ela tem uma entrada com bolsa para anel, estou te mostrando aqui, e uma saída com bolsa para cola, beleza? Já aqui nós vemos uma luva simples de 50 milímetros, entrada com bolsa para anel e saída com bolsa para cola. E agora nós temos uma caixa sifonada, diâmetro 150 milímetros. Ela tem 7 entradas e uma saída. São 7 entradas, diâmetro de 40 milímetros, com bolsa para cola, sempre vai ser colado, e uma saída de 50 milímetros com bolsa para anel. Beleza? Aqui nós temos um joelho de 40 milímetros, 90 graus, com duas bolsas para cola na entrada e na saída. Aqui nós temos um joelho 40 milímetros, de 45 graus, entrada e saída com bolsa para cola, beleza? Já aqui nós temos um joelho 50 milímetros de 45 graus, entrada com bolsa para anel e saída em diâmetro de tubo de 50 milímetros. Aqui nós temos um T de 50 milímetros, são duas entradas com bolsa para anel e a saída em diâmetro de tubo de 50. Aqui nós temos um ralo sifonado, que é a saída de 40 milímetros. Aqui eu pego um pouco também para você ver a pasta lubrificante para as conexões com anel de vedação. E aqui a gente tem o quê? Um joelho de 50 milímetros de 90 graus. A entrada com bolsa para anel e a saída em diâmetro de tubo. Agora eu vou até te mostrar como é que a gente faz a conexão aqui. Eu passo a pasta lubrificante na saída da conexão do joelho. Também passo a pasta lubrificante na entrada da luva, tá? Passo também um pouco de pasta de lubrificante no anel de vedação. Aí eu venho e faço essa conexão aqui, beleza? Bom, agora aqui, ó, explicando um pouco essa questão aí de que a gente tem com cola ou com anel de vedação, você vai reparar aqui, ó, que a gente tem o seguinte: todas as conexões a gente tem entrada com bolsa para anel e saída em diâmetro de tubo. Já a luva, a gente tem entrada com bolsa para anel e a saída em bolsa para cola, beleza? Entrada da conexão com bolsa para anel. Sempre a entrada é com bolsa para anel. Recebe um tubo ou uma saída de outra conexão. A entrada da luva possui bolsa para anel, que você receberá também a saída de uma conexão ou um tubo, beleza? Já a saída da luva tem uma bolsa para cola, que vai receber o tubo que dará continuidade à instalação. Então a gente sempre vai ter esses três casos aqui, ó. Uma saída de conexão sendo conectada à entrada de uma outra conexão, uma saída de conexão, que é diâmetro de tubo, através de uma luva sendo conectada em um tubo, ou um tubo, né? Se eu precisar de dar continuidade a um tubo, eu vou fazer isso através de uma luva. Então eu vou ter tubo, luva, tubo, beleza?
Então a luva vai estar sempre entre o quê? Ou a saída de conexão e um tubo, ou a luva vai estar entre um tubo e um tubo. Um tubo, por exemplo, também pode ser conectado na entrada de outra conexão. Beleza? Um detalhe aqui do que eu estou falando é o seguinte: os tubos com diâmetro maior de 40 milímetros são fornecidos com uma extremidade em ponta e a outra extremidade em bolsa para anel de vedação, luva. Isso aí, os tubos cujo diâmetro são acima de 40 milímetros, tá? Você veja aqui as luvas, os orifícios para anel de vedação, que já vem em uma das pontas desse tubo, beleza? É assim que eles vêm. Isso aí, como eu disse, é apenas diâmetros de 50 milímetros ou mais. Diâmetro de 40 milímetros sempre são conectados apenas por cola, tá? Eles têm sempre as bolsas, beleza? E por último aqui, ó, nessa aulinha prática aqui agora, aqui você está vendo como é que vai ficar o fluxo d'água. Presta atenção nisso aqui, a água sempre entra nas conexões pelo lado do anel, beleza? A água sempre entra nas luvas dessa mesma maneira, pelo lado do anel, tranquilo? Acho que aí deu para você dar uma clareada aí, beleza? Bom, gente, depois de vista essa aulinha prática aí, ó, vou trocar mais uma ideia de alguns detalhes aí para a gente fechar essa primeira videoaula, beleza? Independentemente dos tubos serem montados assim, um pavimento térreo, igual vocês estão vendo aí, né, no solo, ou serem montados abaixo de uma laje, em algum pavimento superior, a gente sempre vai ter do eixo do tubo, onde vai ser instalado o vaso sanitário, até a face da parede acabada, 30 centímetros, beleza? Salvo algumas exceções, né? Mas a grande maioria dos vasos sanitários com caixa acoplada, né? Que é o que é mais usado hoje, mantém essa distância aí, esses 30 centímetros, beleza? Do eixo do tubo até a face da parede acabada. É claro que se o cara estiver fazendo a instalação antes de dar o acabamento da parede, ele já vai posicionar, né, esse tubo, que normalmente acontece, ele já vai posicionar esse tubo considerando, né, o acréscimo que vai ter ali de 2 centímetros, 2,5 centímetros de reboco e mais a espessura aproximada de 1 centímetro, que vai ser o revestimento cerâmico mais argamassa colante, beleza? Aqui nós temos outra instalação feita no solo. A gente também tem a montagem sobre a laje. Eu já tinha mostrado essa figura aqui, se alguém quiser pode assistir esse vídeo que o nosso amigo aqui, ele explica alguns detalhes de como ele recebeu o projeto e ele propôs algumas modificações nesse projeto, tá? Quem quiser pode dar uma olhada aí que tem uma explicação dele mesmo, beleza? Aqui a gente tem o que? Os tubos de queda, né? Alguns também chamados de tubo de gordura, quando são tubos para águas que são efluentes da cozinha, beleza? Aqui você vê, a gente também tem um tubo de queda, já aqui feito com uma junção, tá? É uma junção de 45 graus de 100 milímetros, está recebendo o efluente desse tubo de 100, tá? E levando ele a um tubo vertical, que é o tubo de queda. No nosso projeto nós não teremos tubo de queda, porque é uma casa térrea. Bom, aqui ó, agora falando um pouco da nossa casa aqui de novo, eu tenho esse detalhamento aqui do nosso trecho de esgoto sanitário da área de serviço, tá? Você pode reparar que aqui ó, a gente tem a contribuição de um tanque, a contribuição de outro tanque, aqui a contribuição da máquina de lavar roupa, tá? Aqui a gente tem o nosso trecho de ventilação, o ramal de ventilação, a coluna de ventilação 01, tá? Na realidade, essa coluna de ventilação aqui vai ser a única coluna de ventilação de 40 milímetros da nossa casa, tá? Porque a norma exige que quando a gente estiver em banheiro, ou seja, presença de vaso sanitário, a coluna de ventilação já tem que ser de 50 milímetros, beleza? Essa daqui que pode ser de 40. Depois, aqui a gente vai ter a contribuição dos dois tanques. Eu vou ter aqui uma caixa sifonada, inclusive com ralo, para quê? Para coletar qualquer água superficial que eu tiver aqui.
A saída da nossa caixa sifonada é de 50 e a partir desse trecho de 50 que eu vou sair com o meu trecho aqui de ventilação, beleza? E nós vamos ter o quê? Continuando com esse trecho de 50, eu vou ter uma redução e eu vou passar de 50 para 75 milímetros. Ah, professor, você usa o termo redução, mas você está aumentando o diâmetro. Pois é, o nome da peça é redução, mas a gente está aumentando o diâmetro. E sempre aqui, gente, que a gente vai falando de esgoto, a gente nunca tem uma redução de diâmetro. Quando a gente usar as reduções de esgoto, elas são para aumentar o diâmetro, beleza? É meio o contrário daquilo que a gente tem no abastecimento de água. Lá as reduções são efetivamente uma redução, tem uma diminuição de diâmetro, aqui eu tenho um aumento. Estou saindo de 50 milímetros para 75, beleza? E aqui nós temos o que? Uma junção de 75 milímetros por 50 milímetros. E nesses 50 milímetros eu vou chegar com o quê? Com a contribuição da minha máquina de lavar roupa, beleza? A partir daqui eu vou ter um trecho de 75 milímetros, declividade mínima de 3%, tá? Até que eu chegue aqui nessa minha caixa de espuma, beleza? Essa caixa de espuma, que está sendo o quê? Uma caixa de gordura funcionando como caixa de espuma, ela que vai fazer o fecho hídrico. Os gases, né, do meu sistema público só vão chegar até aqui. Aqui eu vou ter o quê? Um fecho hídrico. Os gases não vão voltar para cá, beleza? Então, ou seja, num sistema desse daqui de área de serviço, eu não quero que os gases voltem, beleza, eles vão ficar aqui, tá? Eu vou usar o fecho hídrico da minha caixa de gordura, ela vai ser usada como caixa de espuma. Eu preciso da minha ventilação? Sim, porque senão na hora que a água que sair aqui da minha máquina de lavar roupa, hoje as máquinas de lavar roupa estão aí com umas bombas internas com uma boa capacidade de bombeamento. Eu posso ter aqui uma quantidade grande, uma vazão grande de água e succionar essa água aqui da minha caixa sifonada. Para que isso não aconteça, a gente coloca o quê? Esse ramal de ventilação saindo daqui, beleza? E outro detalhe que a gente tem também é que a necessidade dessa caixa sifonada ela é muito útil porque, dependendo da quantidade do excesso de sabão, de lavar roupa que a gente tiver na máquina, esse fecho hídrico aqui ele vai me ajudar para que o sabão não volte aqui pela nossa caixa sifonada. Infelizmente isso acontece em muitos lugares, tá? E essa caixa sifonada aqui tem essa função também, de a gente não ter esse retorno do sabão aqui, beleza? Nesse caso aqui, ó, que você está vendo, eu vou até mostrar algumas planilhas que eu montei aqui baseado na norma, tá? E eu vou falar um pouco aqui das unidades Hunter de contribuição. Essas unidades Hunter de contribuição, elas são o quê? Uns números adimensionais que a partir deles a gente faz o dimensionamento dos nossos trechos, tá? Por exemplo, você vai reparar aqui, ó, que os tanques de lavar roupa, a gente tem cada um deles uma contribuição Hunter de 3. O ramal de descarga, ou seja, a saída dele é 40 milímetros. Então aqui eu tenho 40 milímetros, 40 milímetros. Cada um com uma contribuição Hunter de 3. Então 3 mais 3, 6. Então chegou na caixa sifonada, eu já vou ter uma saída aqui com contribuição Hunter de 6. Beleza? Já a máquina de lavar roupa, eu também tenho uma contribuição Hunter de 3. Só que o ramal de descarga, a norma exige que seja 50 milímetros. Por isso que eu estou saindo esse trecho aqui com 50 milímetros. Beleza? E aí o que acontece? A partir daqui dessa junção, eu já tenho o quê? 6 unidades Hunter de contribuição que saía dos meus 2 tanques, mais 3 unidades Hunter de contribuição que estão saindo da minha máquina de lavar roupa. Tá? Aqui eu já não tenho um ramal de descarga, já não é uma saída direta do equipamento. Aqui já é chamado ramal de esgoto, beleza? E esse ramal de esgoto aqui eu tenho uma unidade de contribuição Hunter 9. Se o máximo que uma tubulação de 50 milímetros pode suportar são 6 unidades Hunter de contribuição, e esse trecho aqui eu já tenho 9 unidades Hunter de contribuição, então eu já tenho que passar para um diâmetro de 75. Porque aqui sendo 75, eu poderia suportar até 20 unidades Hunter de contribuição. Deu para vocês perceberem? Nesse ramal de esgoto. Por isso que esse trecho aqui é 75.
Aqui, ó, vou até mostrar um pouco para vocês aqui também, ó lá, dimensionamento de tubo de queda. Você pode reparar lá que essa peça aqui da nossa figura, até daquele vídeo que eu já mostrei, se vocês quiserem pode assistir, você vê que aqui a gente tem uma junção dupla de 100 milímetros. Então eu tenho o quê? Eu tenho 3 contribuições, igual a 1, 2, 3 contribuições, 3 entradas e uma saída. Essa entrada aqui é o trecho do tubo de queda que vem de cima. Essas duas aqui, elas acontecem por quê? Porque eu tenho um banheiro de costas para o outro. Eu tenho 2 banheiros que vão contribuir no mesmo tubo de queda. Você está vendo que essa instalação aqui foi usada com essa junção dupla 45 graus de 100 milímetros, tá? Vamos supor que a gente tenha 2 banheiros igual o projeto que eu apresentei ele aqui, tá? Então, se você reparar de um lado aqui, eu tenho uma bacia sanitária, ou seja, um vaso sanitário, 6 unidades Hunter de contribuição. Um chuveiro, 2 unidades Hunter de contribuição. Um lavatório, 1 unidade Hunter de contribuição. 6, 7, 8, 9. Beleza? Então, um banheiro eu tenho 9. O outro banheiro eu também tenho 9. Vamos supor aqui que eu tenha um prédio com quantos pavimentos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pavimentos. Sendo que cada pavimento para essa coluna eu faço a contribuição de 2 banheiros. Então tem 9 de um lado, 9 do outro, 9 de um lado, 9 do outro. Então esse tubo de queda, ele vai ter quantas unidades Hunter de contribuição? 10, que são 10 pavimentos, vezes 9 unidades Hunter de contribuição de cada banheiro, vezes 2, porque são 2 banheiros por cada pavimento. Isso dá um total de 180 unidades Hunter de contribuição. Isso para um prédio maior que 3 pavimentos, a norma permite que um tubo de 100 ele tenha até 500 unidades Hunter de contribuição. Beleza? Então, ou seja, pode ser um tubo de 100, até com uma certa folga aí. Tranquilo? Bom, gente, um outro detalhe que nosso amigo aqui, ele tem alguns vídeos interessantes do Hidráulica Fácil, ele até explica essa questão aqui, ó. Muitas vezes, quando a gente já tem esse trecho vertical de tubo aqui para coletar água de uma pia, tá? Coletar os efluentes de uma pia, muitas vezes a gente já usa um T aqui, eu já colo aqui uma bucha de redução, para quê? Para eu chegar com qual água que eu vou ter aqui do lado? A água de ar-condicionado. É muito pouca água gerada no ar-condicionado, só que tem uma água que é gerada ali. Você vai pôr isso para fora? Em alguns lugares é até proibido. Se esse ar-condicionado estiver numa parede interna, e aí, como é que fica? Então, ou seja, muitas vezes no sistema de esgoto sanitário, de águas servidas, a gente também prevê um sistema de tubulação para coleta daquela água gerada no ar-condicionado. Ô, gente, muito obrigado, agradeço a atenção de todos aí e agradeço também ao professor Gilberto, aqui do IFMG, pelas dicas que ele me deu ao longo desse desenvolvimento aqui.